Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando aqui pela Associação Teológica Casom, ATEC. Nós estamos fazendo aqui alguns vídeos sobre o que é a lei de Moisés e a graça. João capítulo 1, verso 17. A lei foi dada por meio de Moisés. A verdade e a graça veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos tratando isso. Já fizemos 3 vídeos anteriores falando o que é a graça, o que é a lei e vários aspectos e características tanto da lei como da graça. E o que nós estamos vivendo hoje, atualmente? Nós estamos debaixo de qual aliança? Da aliança mosaica ou da aliança de Cristo? Nós estamos debaixo da antiga aliança ou da nova aliança? Então é isso que nós estamos abordando. E nós já mostramos que hoje estamos debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando pegou o pão, na hora da ceia, ele disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue." Então nós estamos debaixo da graça, da nova aliança. E debaixo da graça, da nova aliança, também tem mandamentos, tem ordenanças do Senhor. E a maior delas, em primeiro lugar, é amar a Deus em primeiro lugar com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E amar ao próximo como Jesus nos amou. Não é amar o próximo como a mim mesmo. Esse é o resumo. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento da lei, é o resumo da lei. Isso está em Mateus 22. Os 2 maiores mandamentos da lei é amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Mas o mandamento da graça é Deus continua em primeiro lugar, amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e amar ao próximo como Jesus nos amou. Ele disse no Evangelho de João 13 que ele disse que um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? João 13, 34, 35, tá bom? Mas hoje, nesse 4º vídeo, o que nós vamos abordar? Antes de falar o que nós vamos abordar, eu vou mostrar para vocês, em 2 minutos, o que nós já falamos nos vídeos anteriores. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha aí. Nos vídeos anteriores, nós já fizemos uma introdução, né? Falamos aqui, ó, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós definimos os termos lei e graça, isso está no primeiro vídeo nosso lá. Nós definimos o termo lei e graça, né? O que é a lei, o que é a graça, nós definimos. Depois nós falamos que a graça veio antes da manifestação do Senhor Jesus, que o plano de salvação já é a graça de Deus. Mostramos também a lei foi dada quando, para quem e por quem. Mostramos, o povo de Deus cumpriu a lei? Nós respondemos que não e explicamos por que não. Mostramos também até quando perdurou o domínio da lei entre o povo de Deus. Mostramos, né, em Lucas 16, 16, Romanos 10, 4, Gálatas 3, 25, 23 a 25. Falamos também, agora o crente está sobre a lei de Cristo, que é mais abrangente que a lei de Moisés. Falamos também sobre a lei de Cristo, a lei da graça. O que nós temos que obedecer na graça? Explicamos também o que significa dizer que Jesus cumpriu a lei, mas não a destruiu. Nós mostramos o que significa Jesus cumpriu a lei, né? Mostramos aqui o que significa está consumado, tetelestai, está cumprido, está pago, está consumado. Mostramos aqui antes da cruz, Lucas 18, 31, na cruz e depois da cruz também. O que significa Jesus ter cumprido, né?
Veja que esses textos apontam para o cumprimento da lei como um acontecimento pontual e como demonstram os textos, isto aconteceu na crucificação. Falamos também o que significa quando Jesus diz que temos que superar a lei dos fariseus. Mostramos ainda o que é a lei dos dois maridos, o marido lei e o marido graça, em Romanos 7. Explicamos sobre isso. Também falamos sobre Cristo e a nova aliança, o novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Falamos no vídeo anterior. Hoje vamos continuar aqui, olha aqui, ó. Sangue de bodes e de touros não perdoa pecados. Sangue de bodes e de touros não perdoa pecados. Então nós já fizemos aqui 3 vídeos anteriores, esse é o 4º. É importante que você tenha assistido os vídeos anteriores para você pegar esse 4º vídeo, que é uma continuação. Senão você pega o negócio, o bonde andando, pode ser que você não entenda algumas coisas. Importante você ver a lei e a graça, né? Número 1, depois número 2, número 3, tá? Então vamos dar sequência aqui no nosso estudo sobre a lei e a graça. Sangue de bode de touro perdoa pecados? Olha aqui. Não perdoa pecados. Olha, não perdoa pecados. Hebreus 10, verso 4. Vamos ver? Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, verso 4. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos ler o verso 1 também para a gente entender o contexto imediato, anterior, né? Olha aí, Hebreus 10. Porque tendo a lei e a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aí, verso 5 em diante ainda, olha lá. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Né? Ainda o verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então você viu nesses versículos que todos os anos, de ano em ano, era feito sacrifício de bode, de touro, de cordeiro, mas todo ano tinha que fazer. Mas isso não agradou, não satisfez as exigências da justiça de Deus, do tribunal de Deus. Não satisfez. Mas, quando o Senhor, por meio de Cristo, teve o corpo humano, aí sim, esse sacrifício de Jesus pelo homem, né? Porque o pecado entrou por um homem. Então agora um homem inocente vai morrer
pelo pecado, por Adão que fez com que o pecado entrasse. O inocente vai pagar pelo culpado. Como diz Romanos capítulo 5. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos morreram, porque a morte passou a todos. Mas também por um homem entrou a vida, entrou a salvação. Então, isso agradou o tribunal de Deus, a justiça de Deus, satisfez as exigências de Deus, da justiça de Deus. O sacrifício de Cristo, uma vez por todas, resolveu a questão do perdão dos pecados. Mas o de touro, de bode, não satisfez. Ainda aqui, Deus formando uma nova aliança com o homem. Hebreus 10, verso 12. Hebreus 10, verso 12, olha aqui, Mas, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentada à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados, suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelos pecados. Então, por meio do sacrifício de Cristo, foi feita a aliança de Deus para com os homens, né? Deus fez uma aliança com os homens por meio de Cristo. Então, por meio de Cristo é feita uma aliança, onde Deus então vai colocar em nossos corações, na mente do homem, os seus mandamentos e o guardar a vontade de Deus. Então, Deus impregnou isso nos nossos corações, na nossa mente. Está entendendo? Então, esta é a nova aliança. Deus circuncidando o nosso coração. Agora servimos a Deus em espírito e em verdade, porque Ele colocou em nossos corações o que fazer para andar na vontade dEle. Esta é a nova aliança do Senhor. O sacrifício e a lei cessam. Hebreus 10 a 18. Hebreus 10, verso 17, E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Não precisa mais de sacrifício pelo pecado. Então agora não precisa mais de sacrifícios para se pagar o pecado do homem, como era feito na lei de Moisés. Porque de uma vez por todas, Jesus fez um único sacrifício por nós. Nós podemos olhar aqui também em Hebreus 9, né? Hebreus, capítulo 9. Olha aqui, Hebreus, capítulo 9, no verso 27. A gente pode olhar aqui, e 28. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Tá? Então, olha aqui para você ver nos versículos também anteriores, verso 20, verso 19, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem assim, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que esses versos estão dizendo? Que na lei de Moisés, né, as coisas que eram figuras, sombra da realidade, do verdadeiro tabernáculo, eram purificadas com sangue. Sangue de bode, sangue de touro, sangue de cordeiro. Mas a realidade, né, onde Jesus entrou no verdadeiro tabernáculo, na presença de Deus, era necessário que se entrasse com um sacrifício superior. Então, o sacrifício de Cristo foi feito uma vez só, sacrifício superior para de uma vez por todas aniquilar os pecados. Senão seria necessário ele ficar todo ano entrando também, morrendo, ressuscitando, morrendo, ressuscitando. Não! O sacrifício de Cristo foi feito uma vez só para aniquilar os pecados. Então hoje não precisa mais do sacrifício de touro, de animais, porque o sangue de Jesus foi suficiente para resolver a questão do pecado. Ainda temos aí, né? Cristo, o ministério da nova aliança, há um só mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Hoje nós temos, né? Nós temos em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo dizendo que 1 a Timóteo, vamos lá? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha aí. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então hoje nós temos um só mediador, que é Cristo. Jesus é a nova aliança. Hebreus 8, do verso 7 ao 10. Jesus é a nova aliança. Hebreus capítulo 8. Olha aí, Hebreus capítulo 8. Falando de Jesus, ó, verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e de sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele, isto é, Jesus, alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador. Olha, Jesus é mediador, conforme eu falei, há um só mediador entre Deus e os homens. Então Jesus é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira, isto é, aquela primeira aliança fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Está vendo? Então, verso 13, ó, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Se nós olharmos também aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25, olha quando o texto da ceia do Senhor, né? Jesus, ao pegar o cálice, em 1 Coríntios capítulo 11,
Paulo vai pegar o texto da Santa Ceia. Olha aqui o texto da Santa Ceia. No verso 23 em diante, olha aí, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, isto é, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tá vendo? Então, este cálice é o novo testamento, é a nova aliança. Tá bom? Isso a gente pode ver, a gente pode ver aqui, Bíblia Online. Em outra versão, você pode ver o mesmo texto né? Almeida atualizada. Olha aí, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Olha aí para você ver. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Então, o Senhor Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Então, quando a gente fala que nós estamos debaixo da graça de Deus, é porque por meio de Jesus veio a graça. O que é a graça? Graça, conforme nós explicamos, é um favor imerecido. Nós não merecemos. Então, é um presente que Deus está dando para a humanidade. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Jesus veio pagar a nossa conta, pagar a nossa dívida. Todos pecaram. Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos, isto é, afastados estão da glória de Deus. Romanos 3, 24. Mas são resgatados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você entende? Então, o Senhor nos deu um presente, que é o plano de salvação que culminou na morte e ressurreição de Cristo. Sem o que Jesus fez por nós, não haveria salvação. Tá certo? Em Romanos, capítulo 6, verso 23, está escrito: o salário do pecado é a morte. Isto é, a recompensa do pecado do homem é ficar eternamente separado de Deus. Eternamente separado de Deus. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus, mas o presente de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, graça é isso. Graça é o que o Senhor trouxe por meio de uma nova aliança. Então, nós não estamos hoje debaixo da antiga aliança, da velha aliança, da aliança de Moisés. Estamos debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. Tá bom? Com o rompimento do véu, o mesmo testifica que cessou o sacrifício, isto é, a lei. Mateus 27, do verso 45 em diante. Mateus, capítulo 27. Mateus 27, do verso 44 em diante.
E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, olha aqui, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Uma explicação. Então, quando Jesus estava na cruz, lembra bem que lá em Jerusalém existia o templo, que foi reconstruído por Zorobabel e ampliado por Herodes. Então tinha o templo físico lá em Jerusalém, onde tinha ali o pátio, o átrio do templo, onde os judeus poderiam ficar, né, os gentios poderiam ficar, tinha a parte das mulheres e tal, e dos gentios. Havia uma separação entre os gentios e os judeus. Dentro do templo tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, no santíssimo lugar, só o sumo sacerdote poderia entrar. E entre o santíssimo lugar e o santo lugar, tinha um véu. Então, quem estava no santo lugar ali, os sacerdotes, né? No caso ali os saduceus, os sacerdotes fariseus, eles não podiam visualizar o santíssimo lugar, porque no santíssimo lugar tinha lá entre eles um véu, e quem entrava lá dentro era só o sumo sacerdote. Lembra bem que não tinha a arca lá que Moisés fez, porque a arca tem um mistério na questão da arca. A arca, ela, depois do livro de Jeremias, ela não aparece mais. Ninguém sabe o que aconteceu com a arca, né? Talvez ali no tempo de Herodes tivesse uma cópia, tinha outros utensílios lá, mas a arca mesmo que Moisés fez, ela é mencionada até no livro de Jeremias, depois não é mencionada mais. Ninguém sabe aonde foi para a arca quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Ele levou utensílios para a Babilônia, mas não faz menção da arca. Provavelmente a arca foi escondida, né? Ficou escondida, os sacerdotes esconderam ela. Ninguém sabe exatamente até hoje onde está essa arca. Não se sabe. Mas o que eu quero falar para você é que quando Jesus morreu lá fora de Jerusalém, morreu lá na cruz, lá no templo aconteceu um fato inédito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, sem ninguém pôr a mão. E o véu do templo era grosso, era bem espesso. O que isso significa? O que isso simboliza? Simboliza, né, para nós que agora todos temos acesso até o Santíssimo Lugar, até a presença de Deus, por meio do sacrifício do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Você entende? Então, esse rasgar do véu ali no templo significou que nós podemos ter acesso à presença de Deus agora. Não é mais só o sumo sacerdote uma vez por ano, mas todos, por meio do sacrifício de Cristo, podemos entrar na presença de Deus. Todos agora somos sacerdotes e podemos entrar na presença de Deus. Um outro fato interessante também aqui, que eu não vou entrar em detalhes com você, porque é um ponto de interrogação. Quando Jesus morreu muitos corpos de santos que viveram no Antigo Testamento, né,
ressuscitaram também e depois apareceram para muitos depois da ressurreição de Cristo. Aí o que aconteceu com eles depois? Bom, alguns livros que a gente lê, porque a Bíblia não explica, não fala sobre isso, diz que quando Jesus, depois da ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos e para muitos durante 40 dias. Então, alguns estudiosos, escritores dizem, né, isso não está na Bíblia, mas dizem que esses santos que ressuscitaram, quando Jesus ressuscitou também, e que eles apareceram a muitos, conforme está aí em Mateus 27, que nós acabamos de ler, quando Jesus ascendeu aos céus, né, quando Jesus subiu aos céus, em Atos, capítulo 1, que os discípulos ficaram olhando, esses escritores, né, escritos paralelos, dizem que esses também ascenderam aos céus, aonde quer que eles estivessem, eles ascenderam aos céus também. E dizem que era em torno de 12 mil santos. Isso não está na Bíblia, tá? São apenas escritos de livros de estudiosos que dizem que os judeus deixaram isso escrito, tá? Então não está na Bíblia. Mas dizem que eles também ascenderam com Cristo, e Cristo, com esses que ascenderam, foram feitos as primícias dos que dormem. Jesus o primeiro, e eles também ali como fizeram parte dessas primícias. Mas Jesus é o primeiro, o primogênito dos mortos, que ressuscitou. Ok? Vamos continuar lá. Então, o véu do templo rasgou de alto a baixo, significando que agora não só o sumo sacerdote pode entrar na presença de Deus, mas todos nós, por meio do sacrifício de Cristo, podemos entrar, porque Jesus agora é o mediador de uma nova aliança. Ainda lá, olha aí, ainda aqui, ó. Deus Pai passou toda a lei e o juízo para seu Filho Jesus. João 5, 22. No Evangelho de João, no capítulo 5, está escrito no verso 20, vamos ler o verso 20, para a gente entender o contexto imediato. João 5, 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Pedro declara que Cristo Jesus é quem vai julgar o mundo. 1 Pedro 4, 5. Então, isso também em 1 Pedro 4, 5, está escrito que Jesus é aquele que está preparado, ó. Porque, verso 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. E acho estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Né? Lembrar então que Jesus, só lembrando aqui, abrindo um parênteses, que nós temos um vídeo vídeos aí que explicam o que eu vou falar para você. Jesus, ele é o juiz dos mortos e dos vivos. O evangelho não foi pregado aos mortos, aos que morreram, estão mortos agora, não.
a pessoa morre e tem uma outra chance. Não é isso que ele quer dizer. Está dizendo que as pessoas que morreram tiveram oportunidade quando estavam vivas. Então, as pessoas que estão mortas hoje tiveram também oportunidade de ouvir o Evangelho quando estavam vivas. Então, o texto está querendo dizer que o Evangelho foi pregado aos que agora estão mortos, para que eles pudessem viver em espírito. Viver em espírito, ou vão ficar atormentados, ou no lugar de paz. Tá? O Evangelho foi pregado a todos, até aos que estão agora mortos. É isso que o texto quer dizer. Não significa que quem morreu tem uma outra chance depois da morte. Não, não, não. Não, não. Em Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Só para você entender. Mas dentro do nosso assunto aqui, foi dado para Jesus o poder de ser o juiz de tudo agora. Jesus é que vai ser o juiz. E todos devem honrar o Filho. Ninguém pode falar que honra Deus Pai, honra o Pai, se não honrar o Filho. O Filho é digno de toda honra e de toda glória. O Cordeiro que foi morto está assentado à destra, à direita de Deus Pai. Direita é um lugar de honra. Amém? Glória a Deus. Ainda podemos observar aqui que Deus Pai transferiu tudo para o Filho. Né? Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Olha aqui para você ver o que o Senhor Jesus fala. Ele vai falar que todas as coisas o Pai entregou na mão dele. Olha aqui, só para... Aí. Mateus capítulo 11, verso 27. Vamos ver o 25, olha aí. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então você observa que nós estamos debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça, e agora, quem que é a figura central, a figura mais importante? O Senhor Jesus. Entendeu? Todas as coisas estão nas mãos do Senhor Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, quem é que vai revelar o Pai para nós? Quem é que vai nos conduzir ao Pai? É o mediador da nova aliança, que é Jesus. Quem vai nos conduzir ao Pai? Quem vai dar essa abertura para que nós possamos entrar na presença do Pai? É Jesus, pela morte e ressurreição. Hebreus capítulo 10, que nós está dizendo que nós temos ousadia para entrar no santo lugar. Agora nós temos ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Em Hebreus capítulo 10. Olha aqui para você ver. Hebreus capítulo 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Então nós podemos entrar no santuário. Que santuário é esse? Olha bem, vamos ver aqui, Hebreus, vamos ver aqui, vamos ver, só um minutinho, ó, na outra versão, para você entender melhor, ó, Hebreus 10, olha aqui, Hebreus 10, nessa versão, vamos ver aqui, vamos ver onde que nós... Hebreus capítulo 10. Deixa eu ver qual versículo que agora me fugiu aqui. Hebreus 10, 19, né? Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Tá vendo aqui, ó, no Santíssimo Lugar, que é na presença de Deus, não é no tabernáculo de Moisés. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então hoje nós falamos assim para você, ó, sangue de touro, de bode, de cordeiro não perdoa pecado. O sangue que perdoa, que expia o pecado, é o sangue de Jesus. De uma vez por todas, ele morreu por nós, ressuscitou por nós e abriu o caminho por nós. Então o sangue de Jesus resolveu a questão do pecado de uma vez por todas. Ok? Continuando aqui na nossa apostila agora, olha aí, ó. Então, qual é a razão da lei de Moisés? Qual é a razão da lei? Pode alguém declarar, se a salvação é independente da lei, então a lei é inútil? Paulo solucionou essa dúvida dizendo que a função da lei não é livrar o humano do pecado, mas revelar o pecado. Olha aqui, ó, Romanos 7, verso 7. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Está vendo? Em Gálatas 3,19, veja o que Paulo disse, que a lei foi, na verdade, um acréscimo temporário com prazo de validade. Foi adicionada até que Cristo viesse. Não é por outra razão que as Escrituras ensinam que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, qual é a razão da lei? Então, em Romanos 7,7, a lei, ela mostra o pecado para a gente. Entendeu? Mas ela não dá poder para a gente vencer o pecado. Então, quando a lei diz assim, lá em Romanos 7, explicando assim, quando a lei fala, não cobiça, não mate, então ela está mostrando que aquilo é pecado. Mas não significa que eu tenho força para vencer aquilo. Mas ela me mostra o pecado. Agora, em Gálatas 3, verso 23, 24, 25, que nós já lemos nos vídeos anteriores, fala que a lei serviu de aio, de pedagogo, até que viesse a fé em Cristo. Até que viesse Cristo. Cristo veio, então agora não precisamos mais do pedagogo, do aio, do guia. Você entendeu? Não precisamos da lei de Moisés, porque Jesus já veio. Jesus é a realidade. O que aconteceu lá no tabernáculo, na lei de Moisés, aquele cerimonial, era figura, era sombra da realidade. Por isso que Deus falou para Moisés, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés fez o tabernáculo, fez tudo de acordo com o modelo que foi mostrado. Agora, o modelo, né? O modelo que foi mostrado para Moisés é a realidade, que é onde Cristo entrou uma vez por todas com o seu próprio sangue, para de uma vez por todas resolver a questão do pecado. E onde nós também hoje entramos, né, por meio da oração e tal, pelo sangue de Cristo. Por isso que Jesus falou também, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então qual é a razão da lei? A lei foi boa, foi útil, mas para mostrar o pecado, para nos conduzir até Cristo. Está entendendo? O que mais? Nós podemos ver aqui, ó. Nós estamos debaixo
estamos debaixo da lei ou da graça? Hoje, ó, não estamos debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6, do 14 a 16. Ó. Olha aí, ó. Vamos ver lá? Romanos. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 6. Romanos 6, verso 14, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá vendo? Por quê? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Olha o verso 22 e 23. Verso 22, Romanos 6, verso 22. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ó, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estamos debaixo da graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8. Com a vinda de Cristo, a lei foi posta fora, né? A lei serviu de aio até que viesse o Cristo, Gálatas 3, 23. Fé ou cumprimento da lei? Então nós, aqui Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, ele fala assim, ele fala aqui, ó, no verso 2, Paulo fala: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto? Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, fala-á pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está vendo? Então nós estamos debaixo da graça. Paulo escrevendo aos Gálatas aqui, ele puxa a orelha dos Gálatas falando para eles: vocês vão querer guardar a lei de Moisés? Não, não. Vocês começaram bem. Vocês receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pelas obras da lei, por estar debaixo da lei de Moisés, ou por estar debaixo da pregação da fé, que é debaixo da graça? Foi debaixo da pregação da fé, não debaixo da lei de Moisés. Entendeu? E lá em Gálatas 3, 23 e 24, repito, Gálatas 3, 23, 24 e 25 vai mostrar que a lei serviu de aio. Olha bem para você ver. Gálatas 3, verso 22. Verso 21. Ó. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então, olha aqui para você ver nessa versão, aqui, Gálatas 3, só para você
entender aqui, Gálatas, nessa outra versão aqui, para a gente, Gálatas 3, olha aí o verso 23 em diante. Aliás, o verso 21, né? Vou pegar aqui. Ó, verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, volta a repetir, a lei serviu de guia, de aio. Mostrou os pecados, né? A lei mostrou os nossos pecados, mas não deu força para vencer os pecados. E Jesus encerrou tudo debaixo do pecado e carregou sobre si os nossos pecados. E toda a maldição da lei caiu sobre Jesus, para que essa bênção, essa promessa de fé em Cristo pudesse chegar até nós. Então hoje nós somos salvos pela fé no que Cristo fez por nós, e não pelas obras da lei, não por observar a lei de Moisés, mas sim a lei de Cristo, que é a lei do amor, que é a lei de crer que Ele é o único Senhor e Salvador, é crer nele em primeiro lugar, é nascer de novo, é receber o Espírito Santo e viver uma vida de fé no que Cristo fez por nós. Somos justificados pelas obras da lei? Gálatas 3:9, Romanos 3:9. Nós somos justificados pelas obras da lei? Olha bem aqui para você ver, ó. Romanos 3. Romanos 3. Vamos ver aqui. Romanos 3. Vamos ver. Vamos ver qual é o versículo? Romanos 3, verso 9 e o 20. Romanos 3, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? Está se referindo aos judeus, ao israelita. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus que estão debaixo da lei, como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Está vendo? Todos estão debaixo do pecado. Agora, olha o verso 20. Verso 20. Verso 20. Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne, nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então você observa que todos foram encerrados debaixo do pecado. Israelitas, né? Judeus, gregos, gentios, todo mundo está debaixo do pecado. Mas, pelas obras da lei, ninguém é justificado diante dele. Mas somos justificados diante dele pela redenção, pela graça que há por meio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Então, Jesus, tudo que ele fez por nós, nós somos salvos por tudo que ele fez por nós. A redenção está de graça, gratuitamente, pela morte e ressurreição de Cristo. Então, no Velho Testamento, nós temos tudo debaixo da lei. Velho Testamento, tudo debaixo da lei.
Novo Testamento, tudo debaixo da graça. Agora, liberdade em Cristo Jesus ou escravo da lei? Olha bem o que diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Cristo nos libertou para sermos livres. Então, olha aí, Gálatas 5, verso 1, né? Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então nós estamos livres, viu? Você se conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade, nós estamos debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça. Somos livres. Você é livre. Nós somos livres do jugo da escravidão, da lei de Moisés, da lei do pecado e da morte. Somos livres. Estamos debaixo agora da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos 8, 2. Estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é viver uma vida de fé em Cristo, uma vida de santificação, uma vida de amor para com Deus e de uns para com os outros. A liberdade e o amor. A liberdade e o amor em Cristo. 1 Coríntios 14. Aliás, aqui deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 14, não. Romanos 14, 23. Romanos 1 Coríntios 14. Opa, passou aqui, só um minutinho. 1 Coríntios 14. Um minutinho, 1 Coríntios 14. Não, aqui então, aqui é Romanos. Olha aqui, ó. Romanos, capítulo 14, do verso 1 ao 23, tá? Romanos 14, a liberdade nossa, olha aqui, em amor, uns para com os outros. Romanos, verso 14, 1. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvida, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor não o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aí ele vem, ó, porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros,
Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos irmãos. Não sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriaram. Então aqui agora falando um pouco da nossa liberdade. Já que eu estou livre da lei, eu posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não, 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 não. Eu tenho irmãos em Cristo. Eu agora tenho que fazer tudo para não fazer com que o meu irmão tropece na fé. Você entende? Nós somos um corpo, somos membros do corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça. Então nós não podemos agora escandalizar o nosso irmão. Aí, um resumo de forma geral de Romanos 14. Se eu faço alguma coisa que vai tropeçar o meu irmão, escandalizar o meu irmão, então eu tenho que pensar muito para não fazer algo que vai enfraquecer o irmão que tem a consciência fraca. Então eu posso escandalizar ele. Se comer carne, beber vinho, escandaliza o meu irmão, então não vou fazer nada disso. Você entende? É o que Paulo escreve aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então nós agora devemos suportar os mais fracos. Né? Vamos querer, mas eu guardo tal dia, eu guardo... Não, não. Eu como tal coisa, não como tal coisa. Então nós que somos fortes, devemos suportar os mais fracos. Então esse momento agora aqui é sobre a nossa liberdade em Cristo. Nós não podemos andar por aí falando assim, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei de Moisés, então eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Negativo, negativo. Nós somos uma família, membros de um corpo, devemos zelar pelo irmão. É o segundo mandamento. Amar ao teu próximo como Jesus nos amou. Então, tudo que eu vou fazer agora também é para edificação do corpo, edificação do meu irmão, para não escandalizar ele. Qualquer coisa que eu fale, que eu faça, tem que ser para edificação do corpo, não para escandalizar, não para derrubar o meu irmão. Tá bom? Continuando aí, olha aí, nós não podemos destruir a obra de Deus por causa da comida. O que tem dúvida se come está condenado porque come sem fé. Tudo que não vem da fé é pecado. Um cristão pode comer carne? Podeis comer de tudo que vem no mercado sem perguntar nada. A liberdade cristã vai baseada na consciência do outro. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém. O que sai da boca é isso que contamina o homem. Então, a gente tem que tomar, aqui primeiro aos Coríntios, né, que fala aqui de comer carne, porque naquela época lá, alguns irmãos comiam carne, a carne era sacrificada a ídolos. Então ele fala assim, toma cuidado, principalmente por causa da cultura lá. Se o teu irmão vê você entrar num lugar e comer carne sacrificada a ídolos, o irmão mais fraco vai ficar escandalizado. Então se comer carne atrapalha a vida do meu irmão, então eu não vou nem comer carne. É dentro dessa cultura que Paulo está se referindo a essa questão se comer carne é pecado ou não.
Então hoje, por exemplo, trazendo para a nossa cultura hoje, comer carne não é pecado, mas claro que comer com exagero, comer indecentemente, isso escandaliza. Bebida alcoólica escandaliza. Falar palavrão escandaliza. Mentir escandaliza. Né? Sair, vestir de qualquer jeito. Uma mulher que diz que é crente está aí com mini saia, roupa curta, decotada. Isso também escandaliza. A gente também tem que vestir com modéstia. Ninguém vai ficar pondo regra, né, para o irmão fazer ou não, mas a gente tem que fazer de tal maneira que não escandalize o irmão. Em qualquer lugar, dentro da casa da gente, na rua, vizinhança, no trabalho, em qualquer lugar. O seu procedimento, o seu falar, o meu vestir, né? Isso tem que ser de acordo que venha edificar o meu irmão. Eu não posso dizer que eu sou um cristão, que estou debaixo da nova aliança, debaixo da graça, e sair daí de qualquer jeito, falando qualquer coisa, mentindo, vestindo pelado pela rua. Não posso fazer isso. Isso escandaliza. Bebendo aí nos botecos, nos bares, jogando truco. Não, meu irmão, não dá certo. Carta de baralhos por aí, em botecos, escandalizando. Não pode. Então, eu não vou. Ninguém vai colocando regra, mandamentos, mas para um pouquinho. É a lei do amor. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como Jesus nos amou. Então, aí vem essa forma aqui, ó. Se comer carne escandaliza o meu irmão, então eu não vou comer carne. O que ele está querendo dizer isso? Eu vou fazer de tudo para não escandalizar o meu irmão dentro da nossa cultura, na obra de Deus, onde eu estou vivendo, dentro da igreja. Eu vou fazer de tudo, meu irmão, para não escandalizar o meu irmão, mas para levantar ele, para fortalecer a fé dele. É isso que Paulo está mostrando para nós, que debaixo da graça também tem mandamentos. Entre aspas, tem mandamentos também que está no nosso coração agora. Está dentro da lei do amor. Dentro da lei do amor você vai observar que vai existir coisas que você não vai fazer. Não porque alguém falou para não fazer, porque o amor diz que não se deve fazer, para não escandalizar o irmão. Nós temos aí, a lei mudou, mas há mandamentos. Né? Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida. A declaração de Jesus sobre um novo mandamento, João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus deu o mandamento aos apóstolos, Atos 1:2. A resposta de amor, devemos dar uma resposta de amor, né, a Jesus, a Cristo. Logo, eu obedeço a Cristo porque eu amo, e o amo porque eu obedeço. A ordem de Jesus ensinou, né, Mateus 28:19. Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho dito. Mateus 28:19. Né? O ensino de Jesus deveria ser guardado pelos gentios. A frase, ouviste que foi dito, eu porém vos digo, Mateus 5. A salvação começou a ser anunciada por Jesus e foi continuada pelos apóstolos. Então, voltando aqui novamente, ó, em Atos capítulo 1, Jesus, depois da ressurreição, deixou mandamentos para os discípulos. Quer dizer, o mandamento do amor, gente. Eu repito, o mandamento do amor. Em Mateus 28, depois da ressurreição, Jesus disse para os discípulos, ide por todo mundo, ensinai, fazei discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho dito. Mateus 28, lá no final. Mateus capítulo 5, lá também fala assim, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher, desejar ela no seu coração, já cometeu adultério. Então, olha bem, na lei de Moisés fala, não cometa o adultério. Na lei de Jesus fala, não deseje no teu coração. Na lei de Moisés fala, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para caminhar uma milha, caminha duas. Entende? Então, Mateus capítulo 5, no monte, né, as bem-aventuranças, Jesus está trazendo vários ensinamentos que nós já falamos nos vídeos anteriores, quando ele fala, ouvistes que foi dito, né?
Não chame, não ame o próximo e odeie o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Está vendo? Então, quer dizer, Jesus ali em Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, está trazendo mandamentos do amor, que regem o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso é a graça. Debaixo da graça, nós temos mandamentos que devemos obedecer, profundos. Você entende isso? Ainda agora aqui, ó, a mudança de natureza. Vamos ver aqui, só para olhar aqui onde nós estamos. Olha aqui agora. A mudança de natureza. A incapacidade do homem de obedecer à lei, a dureza do coração do homem o impedia de viver a plenitude do propósito de Deus. Mas o Senhor prometeu solucionar esse problema. A diferença entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança, a lei foi dada para ser obedecida. A não obediência implicava em juízo, mas o homem não tinha condições de obedecê-la. Na nova aliança, a palavra ainda deve ser obedecida. A não obediência ainda implica em juízo, e agora o homem tem condições de obedecer. A incapacidade, e não a responsabilidade, de obedecer foi removida pela mudança de natureza proporcionada pela obra de Cristo em nós. Antes éramos filhos da desobediência, agora somos filhos da obediência. Aí, pelo novo nascimento, nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Houve agora a circuncisão do coração, tem a ver com a obediência. A santidade não é mera observância de ordenanças, tudo começa do lado de dentro. A santidade é de dentro para fora e não o contrário. Jesus revelou que viver a justiça de Deus, Jesus revelou que viver a justiça de Deus não é controlar os atos exteriores, mas ter um coração cheio de Deus. A santidade só é possível pela graça divina. Então, nós vamos aqui para os finalmente desse vídeo. Olha bem, nós estamos debaixo da graça. Quando estávamos debaixo da lei, a gente não conseguia obedecer à lei. Por quê? Porque a nossa natureza também humana, carnal, não tinha força para obedecer. Mas quando Jesus vem, morre por nós, ressuscita por nós, Ele, por meio do Espírito Santo, nós, quando cremos no Senhor, a gente nasce de novo, a gente se torna uma nova criatura e recebe o Espírito Santo. Então agora essa nova natureza dentro de nós, nós temos agora o Espírito e ainda temos a natureza carnal. Vai ter agora a luta da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Mas se nós vivemos nós vivemos no Espírito, mas devemos andar no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, nós vamos cumprir a lei de Deus, que é a lei do amor. Entendeu? Então não vai ser uma coisa exterior, simplesmente exterior. O Senhor começa a trabalhar de dentro para fora agora. O Senhor começa a trabalhar de dentro para fora. Não é como os fariseus, que Jesus diz em Mateus 23, que pareciam sepulcros caiados. Por fora estava bonito, mas por dentro estava podre. Que falava bonito, mas fazia tudo errado. E o Senhor havia prometido isso. Já lá no Antigo Testamento, o Senhor já havia feito essa promessa para o seu povo. O Senhor havia prometido, lá, se nós olharmos aqui, a promessa do Senhor em Ezequiel 36, 26, o Senhor, vamos olhar aqui, Ezequiel, o Senhor já havia prometido, 36, Ezequiel 36, 26, olha você ver. Vamos lá voltar, Ezequiel 36, 22, para a gente
para a gente entender aqui, ó, Ezequiel 36, 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tornarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então você vê que Deus já havia prometido, né, para o povo dele no Antigo Testamento, que ele ia fazer uma coisa nova lá na frente, que é o que Jesus fez por nós. É isso que Jesus fez por nós, que o Senhor anteveu, né, e profetizou ali, né, Jeremias profetizou, Ezequiel profetizou ali. Você entende? Que o Senhor ia fazer algo novo, ia colocar a lei dele dentro do nosso coração, ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ia colocar um espírito novo dentro de nós, que é a nova aliança, que é a graça em Jesus. Isso ainda vai acontecer no futuro com Israel, mas hoje já acontece com todos nós e com quem queira receber o Senhor como Senhor e Salvador. Então houve uma mudança de natureza. Então é por isso que nós, debaixo da graça da nova aliança, com a ajuda do Espírito Santo, podemos obedecer e vencer o pecado. Entende isso? 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado. Então hoje, nós erramos, falhamos, mas já não é, o pecado hoje já não é mais uma prática diária, mas é um acidente de percurso. Por quê? Porque nós estamos buscando a santificação. O Espírito Santo nos ajuda na santificação, porque somos nova criatura, as coisas velhas se passaram. Estamos mortos para o pecado. Por meio do corpo de Cristo, morremos para a lei do pecado. Estamos agora vivendo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1 e 2. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam de acordo com a carne, mas andam no Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus? Então eu termino esse vídeo aqui e essa nossa disciplina dizendo para você que nós não estamos debaixo da lei de Moisés. O que nós guardamos hoje da lei? Guardamos o amor. Não tem que guardar. Tem que honrar pai e mãe? Claro. Então a lei do amor faz com que eu honre uns aos outros. Eu não tenho que roubar, não tenho que matar, não tenho que adulterar, não tenho que cobiçar. Não tem que ter outros deuses, não tem que ter ídolos. Tem que guardar o sábado? Não. Você tem que guardar a sua vida, guardar todos os dias. Não é a guarda de um dia que vai fazer eu ser melhor ou maior. Mas, claro, se você no seu coração não quer tirar um dia por semana para ficar adorando o Senhor, amém, glória a Deus, não vai morrer por isso, ninguém vai crucificar ninguém por isso. Mas eu não posso fazer disso um cabide de salvação, uma muleta de salvação. Não posso. Você está entendendo? Não posso fazer. Porque a salvação é por tudo que Jesus fez por mim, fez por nós. É a obra da morte e ressurreição que traz salvação. Então, quando eu creio no Senhor, eu vivo para o Senhor, eu sou salvo. Aí eu vou praticar as boas obras. Então, hoje nós não estamos debaixo da lei de Moisés, estamos debaixo da graça, da nova aliança em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Que o Espírito Santo te abençoe, te ajude, te faça entender esta palavra. Veja os vídeos anteriores,
Temos aí, esse é o quarto vídeo, temos 3 vídeos anteriores para você entender. Ore a Deus, peça para o Espírito Santo te iluminar. O Espírito Santo vai clarear, vai mostrar para você se o que nós estamos falando é verdade ou não. Eu sei que eu não tenho a verdade absoluta, mas o pouco que nós falamos aqui, deixa o Espírito Santo trabalhar aí no teu coração com relação à mudança de sacerdócio, à mudança de lei, ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o véu que rasgou de alto a baixo, entendeu? Que a lei serviu de aio até que viesse Cristo, até que viesse a fé em Cristo, e agora não estamos mais debaixo de aio. Você entende? Entendeu? A morte e a ressurreição de Jesus. Ali se cumpriu a lei nele. Lucas 18, 31, Lucas 24, né? Jesus disse aos discípulos, depois da ressurreição, porque eles não estavam entendendo, Jesus disse, tudo isso que está acontecendo está cumprindo em mim, Jesus, tudo que diz na lei de Moisés, nos profetas. É só você ler Lucas 24, quando Jesus aparece para os discípulos. Então, Jesus cumpriu a lei toda nele. Em Gálatas 3,13, Jesus carregou todas as maldições da lei nele, se cumpriu nele, para que a bênção de Abraão, a promessa do Espírito, pudesse chegar também até nós. Então eu digo para você, finalizando esse vídeo, estamos debaixo da nova aliança, debaixo da graça, debaixo da lei do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Que o Espírito Santo possa falar profundamente no teu coração, possa te abençoar muito, em nome de Jesus. Amém.